Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Tenho certeza que está. Aliás, vocês estão de quarentena, né? Olha só, hoje, na nossa aula, nós vamos dar sequência à independência dos Estados Unidos. Nós falamos da Colônia do Norte, da Colônia do Sul, na última aula, né? Que eles eram colônia da Inglaterra, só que ela não escravizava ninguém, elas tinham como se fossem assalariados, pessoas que trabalhavam na terra, produziam vários tipos de alimentos, né? Tinha uma subsistência garantida, enquanto o outro lado era escravocrata. As colônias, elas dependiam do trabalho escravo e só tinha um tipo de produto ou dois tipos de produto que eles faziam agricultura, mas sempre um era primordial ao outro. E hoje nós vamos estar na página 20, olha aqui, e vamos estar falando sobre os aspectos de organização social dessas colônias, ok? Então, nessas colônias tinha a valorização do trabalho, a religião deles era protestante, que tornou uma marca distintiva da cultura estadunidense. Os deveres de cidadão eles tinham. Comunidades eram exercidas por meio de atividades de trabalho laborais, que era trabalho, e que contribuíam para o desenvolvimento de cada região. Então, esses eram o primórdio das colônias. Lá não se tinha muitas atividades de lazer. Então, o lazer e a diversão deles também passava a ser trabalho. E aí, quando eles estavam em lazer, eles construíam um celeiro e faziam produção de conservas. Então, esse era o lazer quando eles se encontravam. Não era no futebol, não era no cinema, porque não tinha nada disso. Então, o lazer dele passava a ser trabalho também. As crianças dessas colônias, quando eles completavam 7 anos, eles eram vistos como pequenos adultos. E aí eles passavam a desenvolver tarefas também. Essas tarefas eram para ser cumprida no cotidiano, na casa, no sistema deles colonial, né? Na casa colonial, que era uma casa onde havia reuniões e tudo, e essas crianças elas passavam a desenvolver tarefas nesses locais. A educação deles é primária, todos deveriam aprender a ler e escrever. A colônia de Massachusetts, em 1647, ela obrigou que todas as colônias que tivessem mais de 50 famílias deveria ter um professor também. Eles já davam valor à educação, que é um reflexo dos Estados Unidos até os dias de hoje. Lá o que a gente pode destacar também é a valorização do trabalho, a obrigatoriedade da educação às crianças. Essa era uma característica da colônia do Norte, que não tinha como base a economia de mão de obra escrava, como eu já falei. Aqui embaixo, olha, tem um desenho, né, uma pintura, uma gravura, que vai falar sobre o trabalho cotidiano das mulheres brancas nas colônias da Inglaterra. Elas tinham uma maior liberdade do que elas tinham na Europa naquele período, e a obrigação delas envolvia em cuidar dos filhos. Elas tinham que produzir velas, porque naquele tempo não tinha luz elétrica. Então, uma grande parte do conforto da casa era propiciado pelas mulheres. Então, por exemplo, se vocês queriam uma iluminação à noite, as mulheres tinham que ter produzido vela, porque caso contrário, não teria essa luz dentro daquela casa. Então, elas faziam isso, ela cuidava dos filhos. E naquela época, gente, não é que nem hoje não, que tem divórcio, eu não estou satisfeita, eu vou embora e ponto final. Não tinha nada disso. Muitas vezes as mulheres nem gostavam dos seus maridos, mas ela era obrigada a ficar naquele casamento por imposição social. Não tinha essa de vou me rebelar e vou atrás de um outro marido, de uma vida melhor, não tinha nada disso não, viu? Então, por isso que mostra aqui as mulheres, né,
as crianças próximos a ela, o marido aqui deve estar esperando ou está comendo alguma coisa. Então, as mulheres eram provedoras de todos os benefícios dentro dessa casa, ok? Aqui na página 21, nós temos um exercício, aí a gente vai aproveitar e fazer ele, né? Organizando a história. Então, aqui tem as 13 colônias se desenvolveram com algumas características diferentes entre si, mas também com alguma semelhança. Leia as afirmações a seguir e identifique-as da seguinte forma: N para as colônias do norte, S para as colônias do sul e A para ambos os grupos. A. Eu não vou ler essa parte toda, eu vou dar a resposta, e aí vocês, na hora que vocês estiverem lendo, vocês leem e colocam as respostas, ok? Então, a primeira é N de norte, a B é norte, a C é norte, a D é sul, a E é norte, a F é sul, a G é as duas colônias, A, né? A H é norte e a I é sul. Veja que só tem uma, que é a G, que é ambas as colônias. Tinha uma administração própria, na qual a população escolhia seus representantes para os cargos públicos. Então, tanto na do norte como da do sul, era a mesma coisa, ok? Então, vamos lá. Antecedentes da independência, quer dizer, os fatos que antecederam essa independência dos Estados Unidos da América, porque vocês sabem que essas 13 colônias inglesas, elas eram colônia da Inglaterra, mas se tornou os Estados Unidos da América. Então, a independência dessas 13 colônias, ela está relacionada a fatores econômicos e políticos, tanto um como o outro, são fatores para que essa colônia se tornasse os Estados Unidos da América. Outra coisa é que no século XVII, os iluministas passaram a criticar os defensores do absolutismo. Lembra, o que é absolutismo? Absolutismo é quando um rei comanda, a palavra dele é só a dele e ponto final. O povo não tem relevância. A partir das ideias iluministas, passou-se a acreditar numa democracia, bem longe do que nós temos hoje. Mas já tinha pensadores lá que já via o governo como uma sociedade independente da igreja e que todos podiam opinar e podiam dar suas opiniões, ok? Aí, ao mesmo tempo, eles conseguiam ter uma política e neutralizar o absolutismo. Um deles foi o John Locke, né, que era tido como justo, a rebelar-se contra o Estado e governantes que deixavam de cumprir seu papel primordial, que era garantir aos indivíduos direitos naturais, identificados como felicidade, liberdade e prosperidade. Então, ele acreditava que governo bom era aquele que pudesse propiciar a seu povo esses 3 fatores. Uma outra coisa também, eles eram contra o pacto colonial. Os colônios ingleses da Inglaterra passaram a reivindicar sua autonomia. Pacto colonial, vocês sabem o que é. Você fica à mercê da metrópole. Você só pode vender o seu produto para a metrópole vai vender com altos lucros os seus produtos. Então, quer dizer, você não tem aquela opção, por exemplo, alguém vem comprar a cebola que eu plantei. Eu só posso vender para o dono das terras, quer dizer, para a Inglaterra, porque eu era colônia da Inglaterra. Então, isso era muito ruim, porque não tinha competitividade. E muitas vezes eles pagavam uma miséria e você era obrigado a vender sua mercadoria para eles, porque se você não fizesse, você acabava não tendo essa mercadoria, essa venda. E aí você ficava com o seu produto, ele apodrecia e acabava. Então, não era uma cena justa. Então, a partir desse momento, eles queriam essa liberdade para que eles pudessem ter autonomia dos seus produtos, vender para quem eles quisessem. Um outro fator aqui, na página 22, o processo de dependência das 13 colônias foi associado às questões políticas e econômicas. O desenvolvimento econômico da
na colônia também contou bastante, né? Que era incentivando a busca por maior autonomia. A partir do momento que a colônia passa a ter uma maior autonomia, as pessoas também não querem voltar ao que era antes, né? Apenas colônia. Essas ideias iluministas que propagavam nas 13 colônias ajudou muito as pessoas a pensarem no que elas realmente queriam. A Inglaterra, ela se envolveu em guerras com diferentes estados da Europa. Quer dizer, ela não estava muito preocupada com a colônia porque ela estava com outros problemas muito mais sérios, que eram guerra. E essa guerra era contra a França, na Guerra dos Sete Anos, que durou de 1756 a 1763. Esse conflito, mais tarde, ele também foi para a América, né? Não ficou só na Inglaterra. A Guerra dos Sete Anos, ela envolveu reinos europeus, França e Inglaterra. O motivo desses conflitos foi a disputa por territórios da Europa, na América, na África e na Ásia, por potências europeias. Então aqui a disputa estava de terras. Quer dizer, as terras faziam com que eles disputassem e tivessem cada um querendo mais autonomia sobre aquelas terras. Então, a maioria dos conflitos, eu acho que já comentei com vocês, sempre é envolvendo riquezas, no caso aqui, terra, territórios, né? A Inglaterra, ela saiu vencedora desse conflito e tomou as terras americanas que antes pertenciam à França. Os ingleses acabaram com essa guerra ficando de cofres vazios. E os custos da guerra ocupavam a instalação também de novas administrações nas terras conquistadas. Então, quer dizer, era mais recursos que eles tinham que gerar, e isso ocasionou uma grave crise econômica na Inglaterra. O parlamento inglês, então, o que ele fez? Ele aprovou aumento de impostos para as colônias. Quer dizer, as colônias lutou na guerra, ajudou os ingleses, e eles ainda, ao invés de agradecer e, em troca disso, dar as terras que eram-lhe de direito, não. Eles foram lá e aumentou esses impostos, deixando aquele povo muito revoltado. E aí é onde eles querem a independência. Então, esses foram os fatores que agravaram a vontade deles serem livres nas 13 colônias e virar a potência que virou, que foi os Estados Unidos da América. Aqui nós temos interpretando documentos. Vocês vão ler para a segunda aula, vão ler esse texto, e com esse texto vocês vão responder a pergunta 1, a 2 e a 3, ok? Então, nos vemos na próxima semana, na página 24, Novas Leis e Impostos, ok? Tchau, turma. Fiquem com Deus. Fiquem bem, fiquem em casa, tá? Tchau.